Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais olhem para um púlpito da mesma forma. Durante 23 anos, eu vesti a roupa de pastora, preguei sobre pureza, sobre fidelidade, sobre santidade. Mas hoje, aos 62 anos, depois de guardar esse peso no peito por tanto tempo, eu preciso revelar o que realmente acontece quando as luzes se apagam e os fiéis vão embora. Porque sabe aquela sensação de descobrir que tudo que você acreditava era uma mentira construída em cima de ganância, luxúria e poder? Foi exatamente isso que vivi. E o pior de tudo é que eu mesma me tornei parte dessa máquina de enganação. Olá, meus queridos. Me chamo Lourdes, mas podem me chamar de Lu. Tenho 62 anos e nasci em Franca, interior de São Paulo, em 1963. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de uma década. Uma história sobre fé manipulada, sobre como a religião pode ser usada para controlar, para tirar dinheiro, para satisfazer desejos carnais disfarçados de unção divina. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas histórias. Porque o que vou revelar hoje não é fácil, mexe com muita gente poderosa, mas alguém precisa ter coragem de falar a verdade. Eu nasci numa família muito pobre em Franca. Meu pai, Hermínio, era sapateiro, daqueles que trabalhavam nas fábricas de calçados que tinham aos montes na cidade. Minha mãe, Geralda, era costureira, pegava trabalho em casa, passava a noite toda na máquina de costura velha que rangia a noite inteira. Éramos 6 irmãos espremidos num casebre de 3 cômodos na periferia, onde o chão era de terra batida e as paredes tinham frestas que deixavam entrar o vento frio do inverno. Eu era a segunda mais velha, nascida em 63, época em que o Brasil vivia sob a ditadura militar, e a pobreza era ainda mais cruel para quem já não tinha nada. A vida na minha infância era dura, meus queridos. Acordava às 5 da manhã para buscar água no poço comunitário, porque água encanada era luxo que a gente nem sonhava em ter. Depois, ajudava minha mãe a fazer o café com pão amanhecido molhado no leite ralo, quando tinha leite. Ia para a escola de chinelo de dedo, com o uniforme remendado tantas vezes que mais parecia uma colcha de retalhos. As outras crianças riam de mim, me chamavam de favelada, de suja. Eu morria de vergonha, mas engolia o choro e fingia que não doía. Porque minha mãe sempre dizia que Deus estava vendo tudo, que um dia Ele ia recompensar nosso sofrimento. Foi essa promessa de recompensa divina que moldou toda a minha infância. Meus pais eram católicos fervorosos, daqueles que não faltavam uma missa, que rezavam o terço todos os dias antes de dormir. Eu cresci acreditando que a pobreza era uma provação de Deus, que se a gente aguentasse firme, um dia chegaria no céu e teria tudo que não teve na terra. Essa ideia entrou tão fundo na minha cabeça que eu passei a aceitar tudo como vontade divina. A fome, o frio, a humilhação, tudo fazia parte de um plano maior. Quando eu tinha 14 anos, em 1977, meu pai perdeu o emprego na fábrica. Disseram que ele era velho demais, que não rendia mais. Ele tinha apenas 42 anos, mas o trabalho pesado tinha destruído o corpo dele. As mãos calejadas tremiam. As costas doíam tanto que ele mal conseguia se levantar da cama. A situação em casa ficou desesperadora. Teve dia que a gente comeu apenas farinha com sal misturada em água. Minha mãe chorava escondida, mas na frente da gente fingia que estava tudo bem, que Deus ia dar um jeito. Foi nessa época que a Igreja Pentecostal Renovação Divina chegou no nosso bairro. Montaram a primeira congregação num galpão abandonado, com cadeiras de plástico e um púlpito feito de caixote de feira. O pastor era um homem chamado Orivaldo, um sujeito alto, de voz forte, que usava terno mesmo no calor escaldante de Franca. Ele bateu de porta em porta convidando todo mundo para o culto de inauguração, prometendo cura, libertação, prosperidade. Minha mãe,
Desesperada como estava, resolveu ir, e me levou junto. Lembro como se fosse ontem do meu primeiro culto evangélico. O galpão estava lotado de gente pobre como a gente, rostos marcados pelo sofrimento, olhos vidrados de esperança. Quando o pastor Orivaldo subiu no púlpito, a energia mudou completamente. Ele não falava, ele gritava. Não pregava, ele performava. Dizia que a pobreza era maldição, que Deus queria nos ver prósperos, que bastava ter fé e ofertar para que as bênçãos caíssem do céu. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não consigo explicar. Pela primeira vez alguém estava dizendo que a gente não precisava aceitar a miséria, que Deus queria coisa boa para a gente. No final do culto, o pastor Orivaldo fez o apelo. Pediu para quem quisesse a aceitação de Jesus ir até a frente. Minha mãe foi correndo e eu fui atrás dela. A gente caiu de joelhos naquele chão de cimento gelado, chorando, clamando por uma vida melhor. O pastor colocou a mão na cabeça da gente e orou numa língua estranha que ele disse ser o idioma dos anjos. Senti um calor percorrer o corpo inteiro, uma emoção que tomou conta de mim e me fez chorar ainda mais. Saí dali convertida, pronta para servir a Deus e mudar minha vida. A partir daquele dia, a gente abandonou a Igreja Católica e passou a frequentar a Pentecostal Renovação Divina. Íamos em todos os cultos, terça, quinta e domingo. Meu pai reclamava, dizia que a gente estava trocando 6 por meia dúzia. Mas quando o pastor Orivaldo visitou nossa casa e orou pela situação de emprego dele, meu pai acabou cedendo. 2 semanas depois, milagrosamente, ele conseguiu um biquinho numa sapataria pequena. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. E isso bastou para convencer toda a família de que Deus estava operando através daquela igreja. Eu me joguei de cabeça na vida evangélica. Comecei a participar do grupo de jovens, a cantar no louvor, a ajudar na limpeza da igreja. Decorava versículos bíblicos, jejuava, orava horas seguidas. Virei exemplo de conversão, aquela menina pobre que tinha encontrado Jesus e mudado de vida. O pastor Orivaldo sempre me elogiava, dizia que eu tinha um chamado especial, que Deus tinha grandes planos para mim. Aquilo inflava meu ego de um jeito perigoso, mas eu era jovem demais para perceber. Com 15 anos, em 1978, eu já era líder do grupo de jovens. Organizava retiros, acampamentos, vigílias. A igreja tinha crescido muito em apenas 1 ano, saído do galpão para um salão alugado bem maior. O pastor Orivaldo agora tinha carro, roupa cara, família bem vestida. Ele dizia que aquilo era a prova da prosperidade de Deus, que quanto mais a gente ofertava, mais Deus devolvia. E a congregação acreditava, entregava o dízimo certinho, dava ofertas extras, participava de campanhas especiais. Foi nessa época que conheci Venâncio. Ele tinha 23 anos, era sobrinho do pastor Orivaldo, tinha acabado de chegar de São Paulo para ajudar na obra. Era bonito, alto, olhos claros, sorriso fácil. Todas as meninas da igreja estavam de olho nele, mas foi em mim que ele colocou o olhar. Começou a me dar atenção, a puxar conversa depois dos cultos, a oferecer carona para casa. Meu coração de adolescente apaixonada batia acelerado toda vez que ele chegava perto. O namoro começou com a bênção do pastor Orivaldo. Na igreja evangélica, tudo tinha que ser oficial, às vistas de todos, debaixo da autoridade pastoral. A gente namorava sempre acompanhado, nada de ficar sozinho, nada de beijo na boca antes do casamento. Eu achava aquilo o máximo de pureza, de santidade. Hoje vejo como aquele controle era apenas uma forma de manipulação, de fazer a gente acreditar que a igreja tinha poder sobre todos os aspectos da nossa vida. Venâncio era gentil, atencioso, falava de um jeito que me fazia sentir especial. Dizia que Deus tinha revelado para ele que eu seria a esposa dele, que a gente ia servir ao Senhor juntos, que eu seria uma grande mulher de Deus. Aquelas palavras entravam no meu coração carente como mel, fazendo eu me sentir escolhida, valorizada. Depois de 8 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. O casamento aconteceu em 1979, numa cerimônia simples na igreja. Eu estava linda com o vestido que minha mãe costurou, branco, cheio de renda, o máximo que a gente conseguiu fazer com o pouco dinheiro que tinha.
Venâncio estava de terno emprestado do tio. O pastor Orivaldo nos abençoou. Profetizou que seríamos uma família abençoada, que teríamos muitos filhos e que eu me tornaria uma grande líder na obra de Deus. Aquelas palavras soaram como promessa divina, como decreto do céu. A vida de casada começou num quartinho nos fundos da casa do pastor Orivaldo. A gente não tinha dinheiro para alugar um lugar próprio, então o tio ofereceu abrigo enquanto a gente se estruturava. Venâncio tinha começado a trabalhar como auxiliar administrativo na igreja, cuidando das finanças, organizando os dízimos e ofertas. Eu continuava com os trabalhos voluntários, liderando grupos, organizando eventos. Foi morando na casa do pastor que comecei a ver coisas que me incomodavam. Orivaldo vivia muito bem, roupa de marca, carro do ano, comida farta na mesa. A esposa dele, Odete, usava joias caras, bolsas importadas, ia toda semana ao salão de beleza. Enquanto isso, os membros da igreja continuavam pobres, muitos passando necessidade, mas fiéis em entregar o dízimo religiosamente. Eu tentava não pensar nisso, afinal o pastor dizia que Deus o tinha abençoado por causa da fidelidade dele. Com 17 anos, em 1980, eu engravidei. Foi uma alegria enorme para toda a família e para uma igreja. Venâncio ficou radiante. O pastor Orivaldo fez um culto especial de gratidão. 9 meses depois, nasceu meu primeiro filho, Josias. Lindo, saudável, perfeito. Eu era mãe, esposa, serva de Deus. Achava que tinha alcançado o ápice da realização. Mas a maternidade é dura, meus queridos, principalmente quando você tem 17 anos, mora de favor, não tem dinheiro próprio, depende do marido para tudo. Venâncio trabalhava direto na igreja. Chegava tarde, saía cedo. Eu ficava o dia inteiro sozinha com o bebê, lavando fralda de pano na mão porque não tinha máquina, amamentando até os peitos sangrarem, exausta, sem dormir direito. Ninguém me preparou para aquilo. Na igreja só falavam da alegria de ser mãe, da bênção dos filhos, mas não falavam do cansaço, da solidão, da depressão pós-parto que tomou conta de mim. Passei a ir menos aos cultos porque tinha que cuidar do Josias. E quando ia, me sentia julgada pelas outras irmãs que diziam que eu tinha que ter mais fé, que não podia deixar o cansaço me afastar da casa do Senhor. Venâncio também reclamava, dizia que eu estava esfriando espiritualmente, que precisava me consagrar mais. Mas como eu ia me consagrar se mal tinha tempo de tomar banho direito? Foi nessa época difícil que a pastora Hermínia chegou na igreja. Ela era esposa do pastor Aristides, que tinha vindo de Ribeirão Preto para fazer um trabalho especial de avivamento. Hermínia tinha uns 40 anos. Era uma mulher imponente, voz firme, presença marcante. Pregava com autoridade, principalmente para as mulheres. Falava sobre o papel da esposa cristã, sobre submissão, sobre a importância de servir a Deus através do marido e dos filhos. Hermínia me tomou debaixo da asa dela. Viu minha fragilidade e me acolheu de um jeito que eu precisava desesperadamente. Vinha em casa, me ajudava com o bebê, me ensinava truques de mãe experiente. Mas junto com o acolhimento vinha a doutrinação. Ela dizia que meu cansaço era falta de fé, que se eu me consagrasse mais, Deus me daria força sobrenatural. Dizia que questionar o pastor era pecado, que reclamar da vida era ingratidão com Deus. Sob a influência da pastora Hermínia, eu me esforcei ainda mais para ser a esposa e mãe perfeita. Acordava de madrugada para orar antes do Josias acordar. Jejuava 2 vezes por semana. Voltei a participar ativamente da igreja, levando o bebê para todos os cultos, mesmo quando ele chorava e atrapalhava a pregação. Eu tinha que provar que era uma mulher de Deus, que não tinha fraquejado na fé. Em 1982, com 19 anos, engravidei novamente. Dessa vez, de gêmeos, 2 meninas que nasceram prematuras e frágeis, Palmira e Iracema. Foi um período de pura sobrevivência. Eu tinha 3 filhos pequenos, pouco dinheiro e um marido cada vez mais envolvido com os trabalhos da igreja. Venâncio tinha sido promovido a auxiliar de pastor.
Agora viajava para abrir novas congregações em cidades vizinhas. Ficava dias fora, me deixando sozinha com as crianças. Mas mesmo nesse caos, a igreja continuava sendo minha âncora, ou melhor, minha prisão, embora eu não enxergasse assim na época. Cada vez que eu pensava em desistir, em dizer que não aguentava mais, alguém vinha com um versículo bíblico, com uma palavra profética, dizendo que Deus estava me testando, que a recompensa viria. Eu acreditava, me segurava naquelas promessas como náufrago se segura em tábua no meio do mar. Os anos passaram nessa rotina sufocante. 1983, 84, 85. Eu envelheci rápido, o corpo marcado pelas gestações, o rosto cansado, as mãos calejadas de tanto trabalho. Mas espiritualmente, eu era considerada uma mulher vitoriosa, exemplo de fidelidade. O pastor Orivaldo sempre me colocava como referência nos sermões, falava da minha dedicação, da minha submissão ao marido. Em 1986, quando eu tinha 23 anos, o pastor Orivaldo me chamou para uma conversa particular. Disse que Deus tinha falado com ele, revelado que eu tinha um chamado pastoral, que era hora de eu começar a pregar, a liderar mais ativamente. Aquilo me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo mexeu com uma ambição que eu nem sabia que tinha. A chance de não ser apenas a esposa do auxiliar de pastor, mas alguém com voz própria, com autoridade espiritual. Comecei a fazer o curso de teologia da própria igreja. Eram aulas aos sábados, ministradas pelo próprio pastor Orivaldo e por outros líderes. Aprendi sobre hermenêutica, homilética, história da igreja, doutrinas fundamentais. Mas o que mais me ensinaram foi a técnica de manipulação emocional. Como identificar as necessidades das pessoas e usar a Bíblia para oferecer soluções. Como fazer apelo para que as pessoas ofertassem mais. Como criar dependência espiritual, fazer os fiéis acreditarem que só seriam abençoados se estivessem debaixo da nossa cobertura espiritual. Na época, eu não via como manipulação. Eu achava que estava aprendendo a ser uma boa pastora, a cuidar das ovelhas. Mas hoje eu vejo claramente como aquele treinamento era um manual de como explorar a fé alheia. Como transformar a mensagem de amor de Jesus em ferramenta de controle e enriquecimento. Em 1987, fui oficialmente consagrada pastora. Venâncio também foi ordenado pastor na mesma cerimônia. A gente formava agora o casal pastoral Venâncio e Lourdes, responsáveis pela congregação da Zona Leste de Franca. Foi um momento de orgulho imenso. Minha família pobre, que eu tinha vindo de um barraco de chão de terra batida, agora tinha uma filha pastora. Minha mãe chorou copiosamente, disse que Deus tinha honrado nosso sofrimento. A congregação que a gente ficou responsável era pequena, uns 50 membros, mas cresceu rápido. Eu descobri que tinha talento para pregar. Sabia tocar nas feridas das pessoas, oferecer consolo, dar esperança. As mulheres se identificavam comigo, viam em mim uma igual que tinha vencido. Eu falava sobre as dificuldades do casamento, sobre ser mãe, sobre lutar contra a pobreza. E sempre amarrava tudo com a mensagem de que a solução estava em Deus, em obedecer aos princípios bíblicos, em ofertar generosamente. Os homens também me respeitavam, coisa rara numa igreja pentecostal onde mulher normalmente fica em segundo plano. Mas o pastor Orivaldo tinha me dado autoridade, e isso bastava. Venâncio ficava meio enciumado às vezes, porque eu pregava melhor que ele, atraía mais gente. Mas ele disfarçava, dizia que o importante era a obra crescer. E crescer, a obra cresceu. Em 2 anos, nossa congregação tinha triplicado de tamanho. Saímos do salão alugado para um templo próprio que a igreja comprou. Começamos a fazer cultos 3 vezes por semana, depois 4, depois dia sim, dia não. O dinheiro entrava aos montes. Dízimos, ofertas, campanhas especiais de construção, de missões, de evangelização. Foi aí que comecei a perceber para onde estava indo todo aquele dinheiro. Venâncio, que cuidava das finanças, começou a aparecer com coisas novas. Relógio caro, roupa de marca, um carro zero que ele disse ser bênção de Deus.
A gente saiu do quartinho nos fundos da casa do pastor Orivaldo e alugamos uma casa boa. Depois compramos uma casa melhor. As crianças começaram a estudar em escola particular. Eu ganhei roupas novas, sapatos importados, comecei a fazer cabelo em salão chique. Tentei não pensar muito nisso. Afinal, o pastor Orivaldo vivia assim há anos e Deus não tinha fulminado ele. Pelo contrário, a igreja dele só crescia. Eu racionalizava dizendo que Deus estava recompensando nossa fidelidade, nosso trabalho árduo, que a gente merecia aquelas bênçãos depois de tanto sofrimento. Mas no fundo, lá no fundo, uma voz sussurrava que tinha algo errado. Principalmente quando eu via os membros da igreja, gente pobre como eu tinha sido, entregando o dízimo mesmo sem ter o que comer direito. Quando eu via mulheres tirando dinheiro do mercado para dar oferta especial, porque eu tinha pregado que Deus ia devolver multiplicado. Quando eu via homens se endividando para contribuir com a construção do novo templo. Em 1990, eu tinha 27 anos e nossa igreja já era considerada uma das maiores da Pentecostal Renovação Divina na região. Venâncio tinha sido promovido a pastor-presidente da área, supervisionando várias congregações. Eu era a pastora titular da igreja-mãe, responsável pela maior parte dos cultos e atividades. Tínhamos uma equipe de obreiros, secretárias, músicos. Era uma operação grande, organizada, lucrativa. Foi nesse ano que aconteceu algo que abalou as estruturas da minha fé. Uma das irmãs da igreja, Margarida, me procurou em particular. Ela estava destruída, chorando copiosamente. Contou que tinha sido assediada sexualmente pelo pastor Orivaldo. Disse que ele tinha chamado ela para uma sessão de libertação particular, que durante a oração ele tinha tocado nela de forma inadequada, que tinha insinuado que ela precisava se entregar para ele para ser liberta de demônios de sensualidade. Fiquei em choque. O pastor Orivaldo, aquele homem que eu via como pai espiritual, como exemplo de santidade, como canal direto de Deus, não podia ser verdade. Minha primeira reação, eu confesso com vergonha, foi de descrença. Perguntei se ela não tinha entendido errado, se não estava exagerando. A pobre coitada me olhou com uma decepção tão profunda que doeu na alma. Mas ela insistiu, deu detalhes específicos que eram impossíveis de inventar. Disse que não era a primeira vez, que ele já tinha feito isso com ela antes, que ela tinha medo de denunciar porque ele era o líder máximo da igreja. Que tinha vergonha, medo de não acreditarem nela, medo de ser expulsa da congregação e perder a única família que tinha. Prometi que ia falar com o pastor Orivaldo, que ia investigar. Mas quando saí daquele encontro, a única coisa que sentia era pânico. Porque se aquilo fosse verdade, significava que tudo que eu tinha construído estava fundamentado em podridão. Significava que o homem que tinha me ordenado pastora era um predador. Significava que eu tinha sido ingênua, manipulada, usada. Demorei uma semana para criar coragem de confrontar o pastor Orivaldo. Quando finalmente falei com ele, sua reação me gelou o sangue. Ele não negou. Simplesmente disse que aquilo era um ataque do diabo, que Satanás estava usando a irmã Margarida para destruir a obra de Deus. Que ela era problemática, tinha tendências à promiscuidade, que ele estava apenas tentando ajudá-la e ela tinha interpretado mal. Depois ele me olhou nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Disse que eu era jovem, ingênua, que não entendia as tentações que um homem de Deus enfrentava. Que o diabo mandava mulheres sedutoras para destruir pastores e que às vezes a carne era fraca. Que Deus já tinha perdoado ele, que eu não tinha autoridade para julgar um ungido do Senhor. Que se eu espalhasse aquilo, estaria destruindo a obra de Deus e seria amaldiçoada. Saí dali tremendo. Ele tinha praticamente confessado, mas jogado a culpa na vítima e ainda me ameaçado. E o pior é que eu acreditei. Ou melhor, escolhi acreditar. Porque a alternativa era destruir tudo que eu tinha construído, perder meu status, minha posição, meu sustento. Então eu fiz a coisa mais covarde da minha vida. Fui até a irmã Margarida e disse que tinha falado com o pastor, que ele tinha negado tudo, que achava melhor ela deixar aquilo quieto para não criar divisão na igreja.
O olhar de traição que ela me deu persegue meus sonhos até hoje. Ela saiu da igreja naquela semana e eu nunca mais a vi. Fiquei sabendo depois que ela mudou de cidade, destruída espiritualmente, com a fé estilhaçada. E eu fingi que nada tinha acontecido, que tudo estava bem, que Deus estava no controle. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Comecei a observar mais, a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Vi como o pastor Orivaldo ficava tempo demais sozinho, com algumas irmãs jovens e bonitas em sessões de aconselhamento. Vi como ele as olhava durante os cultos. Vi como várias delas saíam da igreja repentinamente, sem explicação. E pior, comecei a ver o mesmo padrão em Venâncio. Meu marido também tinha começado a fazer sessões particulares de libertação e aconselhamento. Também ficava até tarde na igreja com irmãs que precisavam de oração especial. Também chegava em casa cheirando a perfume feminino que não era o meu. Quando eu questionava, ele ficava furioso. Dizia que eu estava sendo controladora, ciumenta, que estava duvidando da obra de Deus. Usava versículos bíblicos para me calar, para me fazer sentir culpada por questionar a autoridade pastoral dele. E eu me calava, porque tinha medo. Medo de perder o casamento, medo de perder minha posição na igreja, medo de voltar a ser aquela menina pobre do barraco. Em 1993, 30 anos de idade, eu já estava completamente entorpecida espiritualmente. Pregava com convicção, mas não sentia mais nada. Falava sobre fé, mas a minha estava morta. Aconselhava mulheres a serem submissas aos maridos, mesmo sabendo que muitos deles eram abusivos. Pedia ofertas generosas, sabendo que o dinheiro ia para nossos bolsos, não para a obra de Deus. Tinha me tornado exatamente aquilo que eu desprezava: uma mercenária da fé, uma manipuladora profissional, uma mentirosa vestida de santa. Antes de continuar essa história que tá tão pesada, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não tô falando sozinha. E se esse relato está tocando vocês de alguma forma, deixa o like aí. Me ajuda a continuar compartilhando essas verdades difíceis. A virada na minha consciência começou de forma inesperada. Em 1995, minha filha Palmira, que tinha 13 anos, começou a questionar a fé. Fazia perguntas desconfortáveis sobre por que a gente vivia bem enquanto os membros da igreja continuavam pobres. Por que Deus abençoava os pastores e não os fiéis? Por que tinha tanta regra, tanto controle, tanta manipulação disfarçada de amor? Eu tentava dar as respostas padrão, aquelas que eu tinha decorado no curso de teologia. Mas pela primeira vez eu ouvia minhas próprias palavras com os ouvidos dela, e soavam vazias, falsas, hipócritas. Minha filha, com sua adolescência questionadora, estava despertando em mim algo que eu tinha enterrado há anos, a capacidade de pensar criticamente. Foi também nesse ano que conheci Edith. Ela chegou na igreja fugindo de um casamento abusivo, com 3 filhos pequenos e sem ter para onde ir. Eu a acolhi, dei abrigo na minha casa, ajudei ela a se reerguer. E pela primeira vez em anos, eu fiz algo genuinamente bom. Sem interesse financeiro, sem manipulação, apenas por compaixão humana. Edith era diferente das outras irmãs. Ela questionava, pensava por conta própria, não engolia tudo que a gente pregava sem mastigar. Conversando com ela, comecei a ver a igreja com outros olhos. Ver como usávamos a Bíblia para controlar as mulheres, para mantê-las presas em casamentos destrutivos. Como prometíamos prosperidade para extrair dinheiro. Como criávamos dependência emocional e espiritual. Um dia, Edith me fez uma pergunta simples, mas devastadora. Se Jesus vivesse hoje, ele estaria numa igreja como a nossa? Pregaria o que a gente prega? Viveria do jeito que a gente vive? Eu não consegui responder, porque no fundo eu sabia que não, que Jesus ficaria do lado de fora da igreja, com os pobres, os explorados, os enganados. Em 1996, quando eu tinha 33 anos, aconteceu o incidente que quebrou definitivamente a máscara.
Uma das adolescentes da igreja, Dalva, de apenas 15 anos, tentou suicídio. Quando conseguiram salvá-la e ela finalmente falou, revelou que tinha sido abusada sexualmente pelo pastor Orivaldo por mais de 1 ano, que ele dizia que aquilo era unção de Deus, que ela era especial, que não podia contar para ninguém porque destruiria a obra. Dessa vez, não teve como esconder. A mãe da menina fez escândalo, ameaçou ir na polícia, contou para metade da igreja. Eu esperava que finalmente a verdade viesse à tona, que o pastor Orivaldo fosse responsabilizado, mas não foi o que aconteceu. O que vi naqueles dias seguintes me mostrou o verdadeiro rosto da instituição que eu servia. O pastor Orivaldo reuniu a liderança, incluindo eu e Venâncio, e traçou um plano. Primeiro, convocaram a mãe da Dalva para uma reunião particular. Fizeram uma oferta em dinheiro, generosa, suficiente para ela comprar uma casa própria e sustentar a família por anos. Em troca, ela tinha que assinar um documento dizendo que tudo não passou de mal-entendido, que a filha era problemática, tinha histórico de mentir para chamar atenção. A mulher era pobre, viúva, desesperada. Aceitou. Assinou. Pegou o dinheiro e mudou de cidade com a filha. E a igreja inteira recebeu a versão oficial. Aquilo tinha sido armação do diabo para destruir o homem de Deus. Que a menina era perturbada, influenciada por demônios, que tinha seduzido o pastor numa tentativa de extorsão. Fizeram uma campanha de 3 dias de jejum e oração pela restauração da honra do pastor Orivaldo. Eu participei. Preguei sobre como o diabo levanta falsas acusações contra os ungidos. Orei pela restauração do pastor. Incentivei os membros a cerrar fileiras em volta da liderança. E morri por dentro a cada palavra que saía da minha boca, porque eu sabia. Eu sabia que ele era culpado. Sabia que não era a primeira vez. Sabia que provavelmente não seria a última. Mas escolhi o dinheiro, o conforto, a posição social ao invés da verdade. Venâncio me disse que eu estava fazendo a coisa certa, protegendo a obra de Deus. Que se deixássemos um escândalo se espalhar, milhares de pessoas perderiam a fé, a igreja seria destruída, famílias seriam despedaçadas. Que era melhor sacrificar uma situação isolada do que colocar em risco toda a congregação. Eu queria acreditar naquela lógica distorcida. Precisava acreditar, porque a alternativa era admitir que eu era cúmplice de um crime hediondo. As noites se tornaram infernais. Eu deitava ao lado de Venâncio e sentia nojo de mim mesma. Pensava na Dalva, naquela menina destruída, e me via nas pregações condenando ela ao invés de defendê-la. Pensava na Margarida, que eu tinha traído anos antes. Pensava em quantas outras mulheres tinham sido silenciadas, compradas, ameaçadas, e eu era parte daquele sistema podre. Comecei a ter crises de pânico durante os cultos. No meio da pregação, de repente, o ar faltava, o coração acelerava, a voz embargava. Eu disfarçava dizendo que era a unção do Espírito Santo, que Deus estava me tocando profundamente. Os membros choravam junto comigo, achando que era manifestação divina. Mas era desespero puro, meu corpo rejeitando a mentira que eu vivia. Em 1997, comecei a fazer terapia em segredo. Não podia contar para ninguém da igreja, porque terapia era considerada falta de fé, coisa de gente fraca espiritualmente. Paguei do meu bolso, ia em horários que ninguém me via. A terapeuta, uma mulher chamada Alzira, foi aos poucos me fazendo enxergar o que eu tinha me tornado. Me fazia perguntas que eu nunca tinha considerado, me desafiava a pensar nas consequências éticas das minhas ações. Foram sessões dolorosas. Teve dia que eu saía do consultório e vomitava de tanto chorar, porque era como se estivessem arrancando camadas e camadas de mentiras que eu tinha construído ao redor de mim mesma. Eu me via como vítima das circunstâncias, mas a Alzira me mostrava que eu tinha escolhas, que continuava escolhendo todos os dias perpetuar aquele sistema. Nessa época, meu casamento com Venâncio estava completamente morto. A gente dividia a cama, mas não tinha mais intimidade. Ele vivia ocupado com as igrejas, com reuniões, com viagens. Eu fingia não notar os perfumes diferentes, as mensagens suspeitas,
Os atrasos inexplicáveis. Tínhamos nos tornado duas pessoas encenando um casamento para manter as aparências. Os filhos percebiam. Josias, que já tinha 17 anos, questionava abertamente o pai. Dizia que não queria ser pastor, que não acreditava mais naquilo tudo, que via a hipocrisia. Palmira e Iracema, com 15 anos, começaram a se rebelar também. Pararam de ir nos cultos, questionavam tudo que eu pregava, me acusavam de ser falsa. E elas tinham razão. Eu era falsa. Completamente falsa. Em 1998, 35 anos, recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma mulher chamada Clarice, que dizia ser ex-membro de uma igreja da Pentecostal Renovação Divina em Ribeirão Preto. Ela tinha conseguido meu contato através de conhecidos mútuos e queria conversar comigo urgentemente. Disse que estava organizando um grupo de mulheres que tinham sido abusadas por pastores da denominação, que queriam expor a verdade, que precisavam de alguém de dentro da liderança para corroborar os relatos. Fiquei apavorada. Minha primeira reação foi desligar e bloquear o número, mas ela me mandou uma carta detalhada, com nomes, datas, situações. Tinha pelo menos 20 mulheres dispostas a falar publicamente. E ela sabia sobre o caso da Dalva, sobre o acobertamento, sobre o dinheiro pago. Disse que se eu não as ajudasse, elas iriam expor meu envolvimento também. Entrei em pânico. Contei para Venâncio, esperando que ele ficasse do meu lado, que me ajudasse a decidir o que fazer. Mas ele ficou furioso. Disse que aquelas mulheres eram ressentidas, vingativas, que queriam destruir a obra de Deus por mágoa pessoal. Que se eu me envolvesse com aquilo, destruiria nossa família, nossa reputação, nosso sustento. Me mandou ignorar, bloquear, fingir que nunca tinha recebido aquele contato. Mas eu não conseguia fingir mais. Pela primeira vez em anos, senti que tinha uma chance de fazer a coisa certa. De usar minha voz para algo além de manipular pessoas. De tentar reparar, pelo menos um pouco, o mal que eu tinha causado. Respondi a Clarice. Disse que queria conversar, mas com discrição, sem expor minha identidade inicialmente. Nos encontramos num café em São Paulo, longe de Franca, onde ninguém me conhecia. Clarice tinha 40 e poucos anos, era professora, articulada, inteligente. Tinha sido membro por 15 anos da Pentecostal Renovação Divina, até ser abusada pelo pastor da congregação dela. Quando tentou denunciar, foi expulsa da igreja, difamada, chamada de louca e mentirosa. Perdeu amigos. Foi rejeitada pela própria família, que continuou na igreja. Ela me mostrou depoimentos escritos de outras mulheres. Histórias horríveis de manipulação, abuso sexual, extorsão financeira, controle psicológico. Algumas tinham sido abusadas quando adolescentes. Outras eram casadas e os pastores usavam sessões de aconselhamento matrimonial para seduzi-las. Todas tinham sido silenciadas com ameaças, dinheiro ou destruição da reputação. Chorei lendo aqueles relatos, porque reconheci padrões que eu tinha visto e ignorado por anos. Porque vi minha própria cumplicidade espelhada em cada história. Porque entendi que eu não era apenas vítima daquele sistema. Eu era perpetuadora ativa dele. Clarice me perguntou se eu estaria disposta a testemunhar. Não precisava ser publicamente no primeiro momento, mas pelo menos dar informações internas, confirmar procedimentos, explicar como funcionava o acobertamento institucional. Ela disse que estava tentando juntar provas suficientes para fazer uma denúncia coletiva. Não na justiça comum porque não tinha provas materiais suficientes, mas pelo menos na mídia, em jornais, para alertar outras mulheres. Pedi tempo para pensar. Voltei para Franca em estado de choque. Passei dias sem dormir direito, repassando cada decisão que tinha tomado, cada momento em que escolhi me calar. Via as faces das mulheres que eu tinha traído, escutava os choros da Dalva, sentia o peso da Margarida me olhando com decepção. Venâncio percebeu que tinha algo errado. Me interrogou, vasculhou minhas coisas, achou o número da Clarice. Ficou possesso. Me acusou de traição, de estar destruindo nossa família, de estar sendo usada pelo diabo. Disse que se eu me juntasse àquelas mulheres, ele pediria o divórcio, ficaria com as crianças,
Me exporia como uma pastora fracassada que tinha perdido a fé. Foi a primeira vez que vi com clareza quem meu marido realmente era. Não um servo de Deus, mas um homem obcecado por poder e dinheiro, disposto a proteger o sistema corrupto que o sustentava. Não um parceiro de vida, mas um manipulador que usava ameaças para me controlar. Não um pai amoroso, mas alguém que via os próprios filhos como peças de barganha. Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria mais cúmplice. Custasse o que custasse, eu ia falar a verdade. Liguei para Clarice e disse que estava dentro, que contaria tudo o que sabia, daria nomes, explicaria esquemas, que estava pronta para enfrentar as consequências. Passei as semanas seguintes documentando tudo o que lembrava. Nomes de mulheres que tinham saído repentinamente da igreja. Valores pagos em acordos de silêncio. Conversas que tinha ouvido entre líderes sobre como lidar com denúncias. Estruturas de acobertamento que iam além da nossa denominação, envolvendo outras igrejas pentecostais que protegiam pastores uns dos outros. Em 1999, Clarice conseguiu publicar uma matéria num jornal alternativo de São Paulo. Não foi uma grande reportagem, porque os jornais principais não quiseram se arriscar processando igrejas poderosas. Mas foi o suficiente para começar a rachar a fachada. Algumas mulheres começaram a falar abertamente, encorajadas pela reportagem. Redes sociais, que estavam começando a ficar populares, viraram espaço para compartilhar histórias. A reação da igreja foi imediata e brutal. Convocaram a Assembleia Extraordinária da Liderança Nacional da Pentecostal Renovação Divina. O pastor Orivaldo, agora líder regional, orquestrou a resposta oficial. Aquilo era perseguição religiosa, ataque sistemático do inimigo, mulheres problemáticas querendo extorquir dinheiro da igreja. Contrataram advogados caros, ameaçaram processar por difamação, usaram os púlpitos para fazer campanha contra as denunciantes, pressionaram famílias a repudiarem as mulheres que tinham falado, mobilizaram a rede de igrejas para fazer cultos de intercessão contra os inimigos da obra. Venâncio me deu um ultimato. Ou eu me retratava publicamente, dizia que tinha sido manipulada por mulheres ressentidas e voltava completamente para o sistema, ou ele pediria o divórcio e faria de tudo para me destruir. Disse que usaria minha própria cumplicidade contra mim, que contaria que eu tinha ajudado a acobertar casos, que me transformaria em vilã principal da história. Eu tinha 36 anos, 3 filhos adolescentes, nenhuma formação profissional além de teologia da própria igreja, toda a minha vida construída dentro daquele sistema. A parte covarde de mim queria aceitar o ultimato, voltar atrás, se acovardar mais uma vez. Mas eu não conseguia. Tinha passado do ponto de não retorno. Pedi o divórcio primeiro. Saí de casa com apenas algumas roupas e documentos. Fui morar num quartinho alugado, minúsculo, em condições que não via desde a infância pobre. Os filhos ficaram com o Venâncio inicialmente, porque ele tinha a casa, o dinheiro, a estabilidade. Mas prometeram que quando fizessem 18 anos, viriam morar comigo se quisessem. A igreja me excomungou formalmente. Fizeram um culto onde leram meu nome, declararam que eu estava em pecado, que tinha me desviado, que estava possuída por demônios de rebeldia e divisão. Instruíram todos os membros a não terem contato comigo, sob pena de disciplina. Minha própria mãe, pressionada pela congregação e pelo pastor, rompeu relações comigo. Disse que eu tinha trazido vergonha para a família, que preferia ter uma filha morta do que uma desviada. Perdi tudo. Amigos de décadas viraram as costas. Minha família me repudiou. Minha fonte de renda desapareceu. Fiquei completamente sozinha, com 36 anos, tendo que reconstruir a vida do zero. Teve noite que chorei até não ter mais lágrimas, questionando se tinha feito a escolha certa, se valia a pena perder tudo por uma questão de consciência. Consegui emprego como faxineira, depois como vendedora de loja. Ganhava mal, vivia apertada, mas era dinheiro honesto. Pela primeira vez em anos, eu trabalhava sem mentir, sem manipular, sem usar a fé alheia para meu benefício. Era humilhante limpar chão de loja depois de ter sido pastora respeitada, mas era libertador. A terapia com Alzira continuou, mesmo eu mal tendo dinheiro para pagar. Ela às vezes fazia preço social,
Às vezes, nem cobrava. Foi ela quem me ajudou a processar o trauma de ter vivido tanto tempo numa mentira. Quem me ensinou que eu podia me perdoar sem minimizar o mal que causei. Que reconhecer erro não é fraqueza. É o primeiro passo para a mudança real. Em 2000, um ano depois da minha saída, Josias completou 18 anos e veio morar comigo. Disse que não aguentava mais a hipocrisia do pai, que preferia dividir um quartinho comigo do que viver na fartura construída sobre sofrimento alheio. Foi uma das alegrias mais puras da minha vida, ter meu filho ao meu lado, mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade. As gêmeas Palmira e Iracema demoraram mais. Ficaram com o pai até completarem 18 em 2001. Venâncio tinha feito lavagem cerebral nelas, dizendo que eu era louca, desviada, que tinha abandonado a família. Mas quando elas cresceram e começaram a entender melhor a situação, também se afastaram dele. Não vieram morar comigo porque já estavam na faculdade, mas restabelecemos contato. Aos poucos reconstruímos o relacionamento. O caso que Clarice estava construindo nunca foi para frente legalmente. As mulheres não tinham provas materiais suficientes, muitas tinham medo de exposição pública, os advogados da igreja eram muito mais poderosos que qualquer recurso que a gente tinha. Mas conseguimos algo importante. Alertamos outras mulheres. Criamos uma rede de apoio informal, onde vítimas podiam compartilhar experiências, encontrar validação, receber orientação. Eu me tornei uma espécie de conselheira não oficial para mulheres saindo de igrejas abusivas. Atendia em cafés, na minha casa pequena, por telefone. Não cobrava nada, não tinha estrutura formal, era só uma mulher que tinha vivido aquele inferno ajudando outras a escaparem dele. Algumas me agradeciam, diziam que eu tinha salvado a vida delas. Eu sempre respondia que não, que elas tinham se salvado, que eu apenas oferecia uma mão amiga no caminho. Os anos 2000 foram de reconstrução lenta e dolorosa. Fiz curso técnico de auxiliar administrativa. Consegui um emprego melhor, saí do quartinho para um apartamento pequeno mais decente. Refiz alguns laços familiares, minha mãe eventualmente pediu perdão antes de morrer em 2005. Não voltamos a ter o relacionamento de antes, mas pelo menos fizemos as pazes. Venâncio continuou na igreja, subiu na hierarquia, virou pastor-presidente de uma região inteira. Casa com outra mulher, continua pregando prosperidade, vivendo do dízimo alheio. Meus filhos têm pouco contato com ele, dizem que não reconhecem mais o pai que acharam que tinham. O pastor Orivaldo morreu em 2007, aos 70 e poucos anos, cercado de honras e glórias. Teve funeral grandioso, foi homenageado como grande homem de Deus, pioneiro da obra. As mulheres que ele abusou assistiram pela televisão e choraram, não de tristeza, mas de raiva por ele nunca ter sido responsabilizado. Eu também chorei, pela mesma razão. Durante esses anos todos, muita coisa mudou no cenário evangélico brasileiro. As igrejas ficaram ainda maiores, mais ricas, mais poderosas. Templos que parecem shopping centers, pastores milionários com jatinhos, campanhas cada vez mais agressivas de extração de dinheiro. E os mesmos esquemas de abuso, acobertamento, manipulação, só que em escala muito maior. Eu vejo nas notícias casos sendo expostos, pastores sendo presos, denúncias virando manchete. E penso que se naquela época a gente tivesse conseguido expor o que sabíamos, talvez tivesse evitado que o sistema crescesse tanto. Mas também entendo que a gente fez o que conseguiu com os recursos que tinha, e que não adianta ficar no arrependimento paralisante. Em 2010, com 47 anos, fiz algo importante. Escrevi uma carta aberta, longa, detalhada, contando minha história completa. Não publiquei em jornal porque nenhum aceitaria, mas coloquei na internet, em blogs, em redes sociais que já estavam populares. Usei meu nome real, assumi todas as minhas responsabilidades, pedi perdão publicamente às mulheres que eu tinha traído. A repercussão foi pequena, porque eu não era ninguém importante. Mas algumas pessoas leram, compartilharam, comentaram. Recebi mensagens de mulheres que tinham vivido situações parecidas, que se sentiam menos sozinhas, sabendo que outras passaram pelo mesmo. Recebi também ataques violentos de membros de igrejas.
me chamando de demônio, de inimiga de Deus, de frustrada ressentida. Aprendi a não ligar para os ataques, porque eu sabia a verdade. Sabia que tinha errado muito, mas também que tinha tido coragem de reconhecer e mudar. Que tinha perdido tudo, mas ganhado algo mais valioso. Minha integridade, minha consciência limpa, minha capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida. Em 2015, já com 52 anos, me aposentei do trabalho administrativo. Não tinha juntado muito dinheiro, minha aposentadoria era pequena, mas era suficiente para viver modestamente. Comecei a dedicar mais tempo para o trabalho voluntário, ajudando mulheres a saírem de situações abusivas, religiosas ou não. Foi nessa época que conheci Ondina, uma das mulheres mais incríveis que já passou pela minha vida. Ela tinha 60 anos, tinha saído de uma igreja diferente da minha, mas com os mesmos esquemas de manipulação. Nós nos conectamos imediatamente. Viramos amigas próximas, parceiras na missão de alertar outras mulheres. Ondina me ensinou muito sobre perdão verdadeiro. Não aquele perdão fake que igrejas pregam, onde você tem que esquecer o mal que fizeram e fingir que está tudo bem. Mas o perdão real, que reconhece o dano, valida a dor, mas escolhe não deixar o ressentimento envenenar o resto da vida. Ela dizia que perdoar não é para beneficiar quem errou, é para libertar quem foi ferido. Aos poucos, usando esse conceito, consegui me perdoar também. Perdoar a Lourdes jovem que fez escolhas terríveis por medo, por ambição, por ingenuidade. Perdoar a pastora que calou diante do abuso porque não teve coragem de perder tudo. Não significa que eu ache que estava certa, nem que minimizo o mal que causei. Mas significa que posso seguir em frente sem carregar aquele peso paralisante de culpa. Os anos recentes, de 2015 para cá, foram de uma paz que eu não conhecia. Não tenho mais aquele status de pastora, aquele respeito automático, aquele conforto material. Vivo numa casa simples, com o básico, sem luxos, mas durmo tranquila. Não tenho mais pesadelos com as faces das mulheres que traí. Não tenho mais crises de pânico no meio da noite. Não preciso mais sustentar uma mentira gigantesca. Meus filhos estão bem, cada um trilhando seu caminho. Josias é professor de história, casado, me deu 2 netos lindos. Palmira é psicóloga, trabalha justamente com vítimas de abuso religioso. Transformou o trauma familiar em propósito profissional. Iracema é advogada, às vezes pega casos pro bono de mulheres processando igrejas por danos. Eles pegaram o que vivemos e transformaram em força para ajudar outros. Nenhum deles é religioso, não frequentam igreja, não se dizem cristãos. Eu entendo perfeitamente. Depois de verem os bastidores, de crescerem em meio àquela podridão, faz total sentido que tenham repulsa por religião institucionalizada. Às vezes me perguntam se não me incomoda, se não queria que eles voltassem para a fé. Eu respondo que prefiro 1000 vezes ter filhos ateus, mais íntegros do que filhos religiosos, mais hipócritas. Quanto a mim e fé, é complicado. Eu acredito em Deus? Não sei. Tem dias que sim, tem dias que não. Acredito em Jesus? Acredito que existiu um homem revolucionário que pregou amor, justiça, cuidado com os oprimidos. Acredito que se ele voltasse hoje, derrubaria os púlpitos, expulsaria os mercadores modernos dos templos de novo. Mas acredito naquela versão de Jesus que vendem nas igrejas? Definitivamente não. Não frequento mais nenhuma igreja. Tentei algumas vezes, igrejas pequenas, comunidades alternativas que dizem ser diferentes, mas sempre acabo vendo os mesmos padrões em menor escala. O mesmo uso da culpa para controlar. A mesma manipulação emocional disfarçada de amor. A mesma estrutura hierárquica que facilita abusos. Então desisti. Se existe Deus, prefiro me conectar com Ele sozinha, sem intermediários que cobram por isso. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo uma vida dividida em 2. Os primeiros 36 anos vividos numa mentira elaborada, construída sobre exploração da fé alheia,
e os últimos 26 anos tentando reparar, alertar, evitar que outras pessoas caiam na mesma armadilha. Não me arrependo de ter saído, mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo passado dificuldades financeiras enormes, mesmo tendo sido rejeitada pela família e amigos, porque continuar seria morrer por dentro aos poucos, virar um cadáver ambulante sustentando uma mentira. Sair foi escolher viver de verdade, mesmo que uma vida mais difícil. O que mais me perguntam é: você acha que todas as igrejas são ruins? Todos os pastores são falsos? E eu respondo com honestidade: não sei. Provavelmente existem comunidades genuínas, líderes sinceros, pessoas que realmente querem ajudar. Mas o sistema como um todo é podre. A estrutura institucional, a forma como se organiza a religião no Brasil, facilita e encoraja abusos. Quando você coloca alguém num pedestal, diz que ele é ungido de Deus, que falar contra ele é pecado, você cria condições perfeitas para o abuso. Quando você ensina que duvidar da liderança é falta de fé, que questionar é rebeldia, você silencia vítimas antes mesmo delas perceberem que são vítimas. Quando você transforma a prosperidade material em sinal de bênção divina, você justifica qualquer tipo de exploração financeira. Essas estruturas precisam mudar. A fiscalização precisa ser real, não apenas interna, mas externa, independente. As igrejas precisam pagar impostos, como qualquer outra instituição que movimenta milhões. As denúncias precisam ser levadas a sério, investigadas adequadamente, não acobertadas em nome de proteger a reputação da instituição. Mas sei que mudança real é difícil. As igrejas têm muito poder político, muito dinheiro, muita influência. Conseguem eleger deputados, senadores, bloquear leis que as prejudiquem. Têm advogados caríssimos, esquemas de proteção mútua, rede de apoio entre denominações diferentes quando o assunto é acobertar escândalo. Então o que resta para pessoas como eu é continuar falando, continuar alertando, continuar oferecendo mão amiga para quem está tentando sair, continuar validando a dor das vítimas que são chamadas de loucas e mentirosas. É pouco, muito pouco perto da dimensão do problema, mas é o que posso fazer. Tem pessoas que me acusam de estar amargurada, ressentida, de falar mal da igreja por pura mágoa. Mas não é isso. Se fosse só mágoa pessoal, eu teria superado e seguido em frente sem olhar para trás. O que me move é responsabilidade. Responsabilidade de não deixar outras mulheres sofrerem o que eu vi tantas sofrerem. Responsabilidade de usar o conhecimento interno que tenho para alertar sobre os esquemas. Responsabilidade de não morrer, levando segredos que podem ajudar outras pessoas. Quero deixar claro também que minha história não é de heroína, longe disso. Por muitos anos eu fui vilã, cúmplice, perpetuadora de um sistema horrível. Só virei do outro lado quando não consegui mais sustentar a mentira, quando a culpa ficou grande demais. Não foi coragem nobre, foi desespero. Não foi convicção forte desde o início, foi processo lento de tomada de consciência. Tem dias que ainda me sinto culpada, que penso nas mulheres que eu poderia ter ajudado e não ajudei, que lembro de momentos específicos onde tive chance de fazer diferente e escolhi o caminho covarde, que me questiono se o bem que tentei fazer depois compensa o mal que causei antes. A terapeuta Alzira me diz que essa culpa saudável, que leva à ação reparadora, é diferente da culpa paralisante que não leva a nada. Eu tento acreditar nisso. O que eu mais gostaria é que essa história servisse de alerta para mulheres jovens que estão entrando em igrejas pentecostais, que estão fascinadas pela emoção dos cultos, pelas promessas de prosperidade. Cuidado. Questione sempre. Se alguém disser que você não pode questionar a liderança, fuja correndo. Se alguém usar a Bíblia para te controlar, te diminuir, te calar, desconfie profundamente. Se alguém viver luxuosamente enquanto pede seu dinheiro, perceba o óbvio. Para mulheres que já estão presas nesses sistemas, que reconhecem os abusos, mas têm medo de sair. Eu sei que é difícil. Sei que parece que você vai perder tudo. E provavelmente vai perder mesmo muita coisa. Mas vai ganhar algo muito mais valioso. Sua autonomia, sua dignidade,
sua capacidade de viver autenticamente. Vale a pena, mesmo sendo doloroso. Para homens em posições de liderança que se dizem diferentes, que juram que não são como os outros. Provem com ações, não com palavras. Aceitem supervisão externa. Sejam transparentes com as finanças. Criem estruturas reais de proteção para vítimas. Não acobertam colegas abusadores em nome de proteger a instituição. Seja realmente diferente, não apenas no discurso. Hoje eu vivo numa casa simples em Franca, mesma cidade onde nasci. É um apartamento pequeno, 2 quartos, piso frio, móveis velhos, mas é meu. Pago com dinheiro honesto, sem culpa no coração. Tenho alguns cachorros que resgatei da rua, plantas que cuido com carinho, uma rotina tranquila. Acordo sem pesar na consciência, durmo sem pesadelos, vivo sem precisar sustentar mentiras. Às vezes recebo visitas de mulheres que estão pensando em sair de igrejas abusivas. Tomo um café com elas, escuto suas histórias, valido seus sentimentos, ofereço perspectiva de quem já passou por isso. Não pressiono, não digo o que devem fazer, apenas apresento possibilidades. Muitas decidem sair, algumas decidem ficar. Respeito qualquer escolha, desde que seja escolha consciente, não permanência por puro medo. Tenho uma moça jovem, Teresa, que começou a me visitar há uns 3 anos. Ela estava numa situação muito parecida com a minha décadas atrás. Líder de jovens, namorando o filho do pastor, sendo preparada para ser pastora. Mas via coisas erradas, questionava internamente, tinha medo de falar. Acompanhei o processo dela de tomada de consciência, de ganho de coragem, de decisão de sair. Hoje, a Teresa está bem, fora da igreja, reconstruindo vida e fé de forma saudável. Me diz que conseguiu porque teve alguém que já tinha passado por aquilo, que validou suas percepções, que mostrou que era possível sobreviver fora do sistema. Isso me dá esperança. Saber que minha história horrível, meus erros terríveis, minhas escolhas covardes, podem pelo menos servir para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Sei que nunca vou conseguir reparar completamente o mal que causei. Nunca vou poder voltar atrás e fazer diferente nos momentos cruciais onde falhei. As mulheres que traí, que silenciei, que ajudei a oprimir, continuam carregando essas marcas. Algumas nunca vão me perdoar, e eu entendo completamente. Tenho que viver com isso, com o peso das consequências irreversíveis das minhas escolhas. Mas posso escolher o que fazer daqui para frente. Posso escolher ser voz para quem está sendo silenciado. Posso escolher validar vítimas que estão sendo chamadas de loucas. Posso escolher expor esquemas que continuo conhecendo por dentro. Posso escolher ser exemplo de que é possível mudar, mesmo tarde, mesmo depois de errar muito. Essa é minha história, meus queridos. A história de uma mulher que foi pastora durante 23 anos, que participou ativamente de um sistema de exploração e abuso, que finalmente acordou para a realidade e decidiu sair. Não é uma história bonita. Não é uma história de heroísmo. É uma história de erro, cumplicidade e tentativa tardia de redenção. Conto isso não para me glorificar, não para buscar admiração. Conto como alerta, como testemunho do que acontece nos bastidores das igrejas. Como evidência de que o problema é sistêmico, não apenas alguns pastores isolados ruins. Como prova de que até pessoas que começam com boas intenções podem ser corrompidas pelo sistema. Se você está numa igreja e se sente controlado, manipulado, explorado, confie no seu instinto. Se te dizem que questionar é pecado, provavelmente tem algo muito errado. Se a liderança vive luxuosamente enquanto os fiéis passam necessidade, óbvio que tem exploração acontecendo. Se você ou alguém que conhece sofreu abuso e foi silenciado, saiba que não está sozinho, que não é sua culpa, que merece ser ouvido e validado. E se você é como eu fui, alguém dentro do sistema que vê as coisas erradas, mas tem medo de falar, eu entendo seu medo. Entendo que parece impossível sair, que parece que vai perder tudo, mas te digo com a autoridade de quem viveu isso. É possível. É difícil, é doloroso, mas é possível.
E do outro lado, existe uma paz que você não experimenta vivendo na mentira, por mais confortável que seja materialmente. Não precisa ser como eu, que demorou 36 anos para reagir. Não precisa esperar o peso ficar insuportável. Pode escolher hoje, agora, fazer diferente. Pode escolher não ser cúmplice. Pode escolher sua consciência ao invés do conforto. Pode escolher a verdade ao invés da mentira conveniente. Sei que muita gente vai ver esse relato e me atacar. Vão dizer que estou blasfemando, que estou generalizando, que estou sendo injusta. Vão dizer que existem igrejas boas, pastores honestos, que não posso jogar todos no mesmo saco. E talvez tenham razão em parte. Mas minha experiência e a experiência de centenas de mulheres que conheci mostra um padrão claro. Mostra um sistema que facilita abusos, que protege abusadores, que silencia vítimas. Então sim, continuo falando. Continuo alertando. Continuo compartilhando minha história. Por mais vergonhosa que seja, por mais que exponha meus próprios erros e falhas. Porque acredito que verdades desconfortáveis precisam ser ditas. Que segredos protegem abusadores e expor é proteger vítimas potenciais. Se essa história salvou pelo menos uma pessoa de cair na mesma armadilha, já valeu. Se fez pelo menos uma pessoa questionar o que está vivendo na igreja, já teve propósito. Se validou pelo menos uma vítima que achava que estava louca por questionar a liderança, já fez diferença. Vivo hoje com 62 anos, aposentada, numa vida simples mas honesta. Sem luxos, sem status, sem holofotes, mas com consciência tranquila, com sono reparador, com capacidade de me olhar no espelho sem nojo. E isso, meus queridos, não tem preço. Isso vale mais que todas as honras que recebi como pastora. Vale mais que todo o conforto material que tive. Vale mais que toda a admiração que as pessoas tinham por mim. Escolhi a verdade em vez da mentira conveniente. Escolhi a pobreza honesta em vez da riqueza suja. Escolhi a rejeição com integridade em vez da aceitação na hipocrisia. E faria de novo, 1000 vezes. Porque aprendi que não adianta ganhar o mundo inteiro se você perde sua alma no processo. Que não adianta ter tudo materialmente se você morre por dentro, espiritualmente. Que não adianta ser admirada por multidões se você se despreza quando está sozinha. Essa é minha confissão completa. Minha história real, sem filtros, sem embelezamento. A verdade sobre os bastidores das igrejas pentecostais, contada por alguém que esteve lá dentro por mais de 2 décadas. Espero que sirva de alerta, de reflexão, de impulso para mudanças necessárias. E para você que está me assistindo agora, de onde quer que seja, qualquer que seja a sua situação, quero que saiba, é possível recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher a verdade. Nunca é tarde demais para sair de um sistema opressor. Nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade, sua autonomia, sua autenticidade. O caminho não vai ser fácil. Vai doer, vai custar caro, vai parecer impossível às vezes. Mas do outro lado, existe vida real. Existe paz genuína. Existe a possibilidade de olhar no espelho e reconhecer e respeitar a pessoa que você vê refletida. E isso, meus queridos, isso é o que realmente importa, no final das contas. Obrigada por me acompanharem até aqui, por ouvirem essa história difícil, por não me julgarem muito severamente. Se esse relato tocou vocês de alguma forma, se fez refletir, se despertou algo, deixem seu like e comentem de onde estão assistindo. E se conhecem alguém que precisa ouvir isso, compartilhem. Porque quanto mais pessoas souberem a verdade sobre esses esquemas, menos vítimas esses sistemas vão fazer. Um abraço desta velha que aprendeu, tarde mas aprendeu, que a verdade liberta mesmo quando dói. Que integridade vale mais que riqueza, que consciência tranquila é o maior tesouro que podemos ter. Fiquem com Deus, se acreditam nele. E se não acreditam, fiquem com vocês mesmos, que no final das contas é tudo que temos de certeza nesta vida.